programa Vida Plena de volta aqui pela Boa Vontade TV e nós estamos conversando hoje sobre a nossa responsabilidade com o cuidado com o nosso corpo e com o nosso espírito. Nós somos seres extremamente complexos, né? Não estamos aqui só biologicamente existindo. Existem os nossos sentimentos, tudo aquilo que carregamos dentro de nós, por isso que esse cuidado integral é tão importante. E o nosso assunto de agora tem tudo a ver com isso, porque a gente vai falar sobre a questão das doenças sexualmente transmissíveis, inclusive que existem na terceira idade, na melhor idade. Muitas vezes a gente pode achar que está extremamente relacionada ao comportamento dos jovens, mas a gente vai perceber que não. E quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de uma responsabilidade com o nosso corpo, mas também com o outro, no respeito ao sentimento, no respeito ao corpo do outro também. E é por isso que a gente vai conversar sobre esse assunto. Nós estamos recebendo a ginecologista e obstetra, doutora Patrícia Gonçalves. Muito obrigada pela presença da senhora mais uma vez. Eu que agradeço. Existem fases da vida que a doença sexualmente transmissível é mais fácil de ser contraída, por exemplo, na menopausa, onde a mulher tem aí toda uma mudança hormonal. Seria mais fácil de se contrair a DST? Na verdade, a doença sexualmente transmissível, ela é dita pelo próprio nome, ela é transmitida através da relação sexual. Então, a partir do momento em que o casal inicia a vida sexual, ele está propício a ter atividade sexual, transmitindo a doença caso ele tenha o hospedeiro propício àquela doença. Então, na verdade, não é a fase da vida em que está sujeito ou não, tanto o homem quanto a mulher, mas a vida sexual ativa sem prevenção e de uma forma que não seja com um único parceiro. Então, a promiscuidade, né, os multiparceiros, a falta do compromisso sexual é que faz desencadear todo esse curso das doenças. Perfeito. A única forma de se prevenir a DST é com o uso de preservativo. Isso. Tanto o preservativo masculino quanto o preservativo feminino está previsto que vai causar a contenção das doenças sexualmente transmissíveis. Perfeito. E é importante a gente falar disso porque muitas vezes a gente ouve se falar, por exemplo, do HIV, e é claro que é uma doença que precisa ser combatida, né? Temos que nos prevenir, mas às vezes a gente esquece das outras doenças sexualmente transmissíveis, Sim. Né, doutora? O HIV, é bom a gente lembrar que ele é transmitido via corrente sanguínea ou secreções, como o esperma. Então, ele não é transmitido única e exclusivamente por atividade sexual. Então, ele pode ser transmitido por aparelhos contaminados, né? Transfusão sanguínea, ou mesmo quando a mulher está grávida, se ela não faz a prevenção com antirretrovirais, com as medicações que combatem o HIV, ela pode transmitir via placenta. Doutora, a gente acompanha alguns dados que mostram uma relação entre o uso de medicamentos para disfunção erétil com o aumento de DSTs na melhor idade. Qual que é a relação desses dois assuntos? É muito interessante, porque os homens que estão numa fase mais madura, né, que é a fase da melhor idade, eles não tinham o costume, na época de jovem, adolescente, de ter o uso do preservativo, que era para prevenir tanto gravidez não desejada, quanto doença sexualmente transmissível. Isso vem de 20 anos para cá, né? Então, os homens não estão acostumados, os homens da melhor idade não estão acostumados a usar. E veio o advento da medicação que deixa o homem mais viril. E com isso, o que acontece? Ele passa a ter relação sexual com mulheres que não se previnem com relação à doença sexualmente transmissível e ele pode adquirir e passar para a sua parceira. Isso é muito comum. Então começa-se ali com um tratamento para disfunção erétil e acaba-se tendo um comportamento muito mais arriscado porque acha-se que pode ter ali uma situação... Eu diria que é um comportamento mais liberal, né? Então, ele busca ter mais relações sexuais do que de costume. E é interessante a gente fazer um paralelo aí, porque a fase da melhor idade, a mulher já está na menopausa. E nessa fase da menopausa, ela tem uma diminuição da libido, tem uma diminuição do desejo sexual. Então, é muito interessante que o homem fale com a sua mulher, converse com ela para estar buscando um melhor entrosamento nessa fase, para saber por quê, porque muitas vezes o homem acha que a mulher perdeu o interesse por ele.
Então, ele começa a tomar medicações e vai buscar fora do seu lar as condições que ele quer do desejo carnal. E isso é importante que o casal venha buscar ajuda. Não é o homem ir buscar ajuda com um urologista ou com um clínico geral e simplesmente tomar o remédio para satisfazer as suas vontades, mas sim o casal ir buscar ajuda. Então, a mulher ir ao ginecologista, de preferência até com o marido, para estar descobrindo o que está acontecendo. E com isso, com orientação médica, melhorar esse relacionamento para que não haja esse transtorno familiar e transtorno físico, né? Sem dúvida, é o que a gente estava conversando, né? É o cuidado com o corpo, mas cuidado também com o relacionamento, portanto, com os nossos sentimentos, que estão diretamente envolvidos. Porque quando a gente está falando desse assunto, é uma quebra de confiança na relação muito grande. Além dos impactos físicos que são evidentes, o sentimento aí também fica comprometido, não é? E o respeito, né? O respeito pelo seu próprio corpo e pelo corpo do próximo. Porque nós temos que pensar que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo. Sim. Então, isso faz com que nós nos respeitemos e respeitemos também o nosso parceiro. Perfeito. Existem doenças sexualmente transmissíveis mais comuns na melhor idade, que são mais frequentes nessa fase? Então, isso depende muito do rol de doenças que o homem entra em contato, que a mulher entra em contato. Mas é muito comum, e aqui é importante citar, é muito comum o HPV. O HPV é diferente do HIV. HIV é o vírus que pode levar à AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência humana. O HPV é um vírus que fica incubado tanto no colo uterino, quanto na vagina ou na vulva. E ele pode, se for o HPV de baixo risco, levar às lesões verrucosas, que muitas pessoas chamavam de crista de galo, né, antigamente. E que são os condilomas. E pode também estar no homem, levando a lesões penianas. O HPV de alto risco pode causar o câncer de colo uterino, que é muito comum. E é um problema de saúde pública. Sim. Então, nós hoje temos a vacina para o HPV, que ainda não está na rede pública, mas logo, logo, um pouco espaço de tempo já vai entrar, mas que é muito importante para a mulher e para o homem. No início, eles preconizavam que só a mulher que não tivesse tido relação sexual tomasse. Hoje, nós já sabemos que até 45 anos essa mulher pode tomar e o homem também, porque ele vai estar se prevenindo. Certo. E como identificar, por exemplo, os sintomas? Porque às vezes os sintomas eles não são tão evidentes, né? Não surgem ali machucados e tudo. Como que eu devo fazer a prevenção? O sintoma, quando a mulher normalmente vai buscar o ginecologista, com alguma lesão, verrugas, né, na região genital, a gente já investiga. Mas assim, a prevenção é o Papa Nicolau. O Papa Nicolau tem que ser feito a cada ano. Eu sempre oriento as mulheres, faça no mês do teu aniversário, porque você nunca vai esquecer de fazer a coleta do Papa Nicolau. O homem, ele é um hospedeiro, então como o órgão genital masculino é externo, através da lavagem, do próprio atrito, muitas vezes ele pode eliminar o vírus do HPV. A mulher, ela incuba, porque a vagina é um meio quente, úmido, propício para crescimento de bactérias e do próprio vírus. E ele fica incubado no colo uterino. Quando a gente faz a coleta do Papa Nicolau, na análise já dá alguma alteração quando tem o Papa Nicolau. Mas normalmente ela não tem sintoma algum. Toda DST tem cura, não? Quais são os tratamentos que normalmente a gente tem acesso para tratá-los? É interessante porque assim, hoje a DST que mais assustava, né, que trazia o grande terror para o ser humano é a AIDS. E hoje até a AIDS tem como se controlar. Por isso que as pessoas não têm tanto medo, porque tem controle. Mas escuta, não é bom nós termos o vírus, mesmo porque quando a gente vai ter um filho, a gente pode estar transmitindo. Depende da reação de cada organismo a cada medicação. Então é interessante a gente fazer a medicina preventiva do que confiar na medicina curativa. De fato,
todas as doenças sexualmente transmissíveis têm tratamento. Perfeito. O tratamento, ele é forte? Porque assim, é porque daí a gente tem prejuízos para a nossa vida. A nossa vida não continua do mesmo jeito que era, certo? Desde o HIV, que são medicações que nós vamos tomar para o resto da nossa vida e não pode descuidar, e que é lógico que traz consequências como alterações bioquímicas e tudo mais, nós temos que pensar que nós temos que fazer o controle e que as medicações sempre têm efeitos colaterais. Até a própria sífilis, que há bastante tempo foi muito tratada na tentativa de tratamento e hoje ela está voltando. Então a gente tem que lembrar, a sífilis é tratada basicamente, a primeira medicação de eleição é a penicilina, a benzetacil. Perfeito. A gente tem uma pergunta de telespectador justamente sobre a questão do tratamento de sífilis. Queria agradecer a pergunta da Simone Santos, de Americana, São Paulo, mandou um e-mail para a gente, vidaplena@boavontade.com. Ela quer saber, em média, quanto tempo dura o tratamento da sífilis? A sífilis, o tratamento é dose única, a princípio, e depois vai fazendo o controle. Caso haja necessidade, aí repete. Perfeito. Doutora, eu queria agradecer a presença da senhora, convidá-la para vir outras vezes, continuar falando sobre esse assunto, que a Boa Vontade TV, inclusive, considera, sabe a importância que é tratar desses temas, não só do aspecto clínico, médico, mas dessa questão do comportamento e do respeito ao ser humano, acima de tudo. E eu que agradeço a confiança e agradeço por estar na sua família.